ajudante de ordens de Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, Mauro Cid, está prestando um novo depoimento agora na Polícia Federal. O interrogatório faz parte daquele inquérito que investiga as ações do hacker Walter Delgatti, preso por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, vários sistemas celulares também. A suspeita é de que Cid tenha acompanhado o encontro entre Bolsonaro e Delgatti e viabilizado reuniões do hacker com representantes do Ministério da Defesa. Para saber o efeito dessa sequência de depoimentos de Mauro Cid, se isso pode incriminar mais ainda o ex-presidente Jair Bolsonaro, o CNN Dois Lados conversa agora com os deputados federais Fernanda Melchiona, do PSOL, e José Nelto, do PP, Progressistas. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Eu vou começar com o José Nelto, que eu não lembro de ter feito Dois Lados, pelo menos não recentemente. Faz um tempo que eu não vejo o senhor por aqui na tela do Dois Lados. Deputado Nelto, qual a avaliação do senhor sobre essa retórica do Mauro Cid? Mais uma vez, ele está ali cara a cara com uma autoridade policial, mas agora para falar sobre o capítulo hacker, que já foi o hacker da Lava Jato, mas agora parece ser o hacker do bolsonarismo também. Qual a sua avaliação? Basília, primeiro, bom dia, é um prazer enorme poder conversar com você e também poder debater esse assunto tão sério que mexeu com a nossa democracia, com a minha colega, a deputada Fernanda Melchiona, que eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho no Congresso Nacional. Eu vejo isso com muita gravidade. Eu comparo o tenente-coronel Mauro Cid ao PC do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que foi caçado também por uma Elba. E é muito grave quando o ex-presidente da República, Bolsonaro, ele leva para dentro do Palácio do Planalto um cidadão que foi hacker da Lava Jato, chamado Vaza Jato, e agora um hacker contratado pela deputada Carla Zambelli, pago, não sei se é com dinheiro público ou dinheiro da própria deputada. Como foi pago, nós não sabemos ainda. Só sei que a cada dia que passa, o tenente-coronel Mauro Cid está mais envolvido nesse processo. Primeiro, no caso das joias, que é um caso nebuloso, nunca houve na história do Brasil. Segundo ponto, dos atos golpistas. Isso já está claro que o próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, já confessou que ele mandava através de WhatsApp para que pudesse os seus seguidores manter o golpe, a tentativa do golpe. Então, eu vejo que a cada dia que passa, o tenente Mauro Cid incrimina a si próprio, passando pelas suas contas milhões, porque o salário dele não era compatível com o dinheiro que ele recebia, tanto quando ele estava nos Estados Unidos, e o que é mais grave, ele preso continuou a movimentação financeira. E o próprio Bolsonaro criou uma narrativa, quando foi eleito presidente da República, que houve fraude nas urnas eletrônicas, que ele tinha ganhado a eleição no primeiro turno. Quer dizer, isso era uma narrativa. Ele passou durante 4 anos tentando o golpe, dizendo que não teria eleições. Quer dizer, isso é muito grave. Todas as tentativas, Daniel Silveira, Marcos Duval, tudo isso agora vai chegando ao final, a justiça brasileira podendo mostrar que houve também a tentativa de golpe quando um hacker, um criminoso, foi recebido no Ministério da Defesa. Deputada Melchiona, parece que o deputado José Nelto tem mais pontos em comum do que divergentes com a senhora, né? Ouvindo aqui a retórica do Nelto, ele falou de golpe, ele falou do hack, ele falou de como isso fecha o cerco em torno do bolsonarismo. Para a senhora, qual o efeito dessa sequência de depoimentos? Porque todo dia, toda semana, Mauro Cid é a notícia. A senhora acha que está se construindo um caminho em que o ex-ajudante de ordens vai assumir a culpa, ou a senhora acredita mesmo numa distribuição de responsabilidades?
Olha, Basília, primeiro é um prazer estar aqui contigo, de novo, no Serem Dois Lados, com meu colega José Nelto, que eu também tenho o maior respeito, a recíproca é verdadeira. E eu acho que, na verdade, nós estamos falando de uma organização criminosa. Se a gente pegar todos os crimes que vão ser e deverão ser imputados ao Mauro Cid, que ele está diretamente envolvido, são vários crimes, né? Desde o cartão de vacinação ao roubo de joias do acervo brasileiro para ser vendido no exterior. Vale lembrar que foi numa comitiva presidencial, né, e que o Mauro Cid fez junto com o pai e com outros essa organização criminosa para vender essas joias no exterior ainda em 2022. E aqui, esse caso gravíssimo envolvendo a contratação de um hacker pela Zambelli e que o próprio Bolsonaro reconheceu que reuniu com o hacker, né? Que tem coisas que são fatos e que, obviamente, vão vir à tona com a presença do hacker no Palácio do Planalto e no Ministério da Defesa, como dito pelo meu colega Zanelto. Pelo que se diz, são no mínimo 5 encontros que são reconhecidos que ocorreram entre o hacker e os militares que, pasme, né, fizeram aquele relatório sobre a confiabilidade da urna eletrônica embasado pelo material que o hacker fez. O hacker contratado para tentar interferir no código-fonte e pago, ao que tudo indica, por dinheiro público. Foi contratado pela Carla Zambelli na cota parlamentar o ano passado. Então, eu acho que nós estamos diante de um caso gravíssimo. O que eu queria destacar são dois aspectos, né? Primeiro, que um ajudante de ordens é o braço direito, o braço esquerdo e as duas pernas do presidente da República. O Mauro Cid, ele está presente em todos esses crimes, lembrando que no celular dele foi encontrada a mesma minuta golpista que estava no celular do Anderson Torres, que era o secretário de Justiça quando teve o ato golpista, a invasão e a depredação a várias instituições em Brasília, que a gente sabe, foi organizado, né, fomentado e estimulado pela extrema-direita, com uma narrativa de 4 anos contra o sistema eleitoral, mas com uma organização criminosa que durou 2 meses, desde o final do segundo turno da eleição até o ato do 8 de janeiro. E eu não tenho certeza se o Mauro Cid vai fazer delação premiada. Acho que não vai, né? O advogado falou que ele faria e aí recuou. O que a gente sabe é que ele tem recebido aí visitas do bolsonarismo na prisão, mas eu acho que com todos esses indícios da Polícia Federal e com tudo que foi documentado, não precisará da delação do Mauro Cid para chegar ao Bolsonaro, porque é evidente que ele era o chefe, né, do Mauro Cid e o chefe da extrema-direita brasileira em várias das narrativas, das ameaças e da concretização desse ataque golpista, né, enfim, que culminou, digamos assim, no 8 de janeiro. Sabe o que está me chamando muita atenção nas falas dos senhores? São os pontos de convergência. Vocês estão indo para o mesmo lado, digamos assim, ao tratar este caso como um fato rumoroso, de provas irrefutáveis e que miram um ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu queria, então, que o senhor, deputado José Nelto, que é do Progressistas, um partido que esteve na base de Bolsonaro, explicasse o que aconteceu. Isso é um desembarque das ideias que eram tratadas pelo antigo governo e que até tentou se reeleger, mas ali na disputa das urnas perdeu por uma margem apertada, mas perdeu ali no convencimento do voto do eleitor. O que aconteceu então, o que está acontecendo hoje com essa classe política, a esquerda, a direita, vendo tantas acusações contra um ex-presidente que hoje até está inelegível? O senhor acha que esse é um ponto que já não existem mais dois lados quanto à culpabilidade do ex-presidente? Por que o senhor está defendendo a investigação e criticando Bolsonaro neste caso, sendo integrante de um partido que fundamentou a base aliada de Bolsonaro? Basília, é uma boa pergunta e darei uma boa resposta para o povo brasileiro. Eu entrei no PP de última hora. Eu nunca fiz parte da base do presidente da República, não tive cargos como presidente da República. A minha atuação no plenário, a deputada Fernanda Melchione sabe muito bem, era atuação de independência. Eu era líder do Podemos. Por um ajuste eleitoral, tive que entrar no PP. Eu nunca fiz parte da base do presidente da República. Votava matérias de interesse do Brasil. Então, diante desse fato, eu sempre combati os golpistas. Eu faço parte do Centro Democrático, eu ajudei a derrubar uma ditadura militar,
de 1964, eu participei das diretas já, do Muda Brasil, e eu tenho uma história com democracia. A democracia, do meu ponto de vista, e de quem realmente respeita as ideias, respeita o resultado eleitoral e combate os extremismos. O extremismo não leva nada a lugar nenhum. E, lamentavelmente, o Brasil criou um grupo de extremistas, de brancos, tomando conta das redes sociais, comandando aí uma rede de fake news para disseminar as suas ideias e preparar a nação para um golpe. Só que deu tudo errado para o ex-presidente da República, porque ele realmente é o grande culpado. Ele passou 4 anos, deveria estar governando o Brasil, que é a obrigação de qualquer presidente da República, deveria ter conciliado o Brasil, mas era só briga que a gente assistia no Brasil. E o que é mais grave, o tempo todo dizendo que tinha provas que as urnas eletrônicas eram fraudáveis. Ele não conseguiu mostrar as provas, foi convocado, convidado e não apresentou provas. E as urnas eletrônicas não deveria, o TSE cometeu um erro, do meu ponto de vista, envolver o Exército Brasileiro. Nós já temos a PGR, a Polícia Federal, o ITA, o Congresso Nacional Brasileiro, e a presença do Exército não serviu para nada. Eu espero que essa experiência não ocorra mais no Brasil, chamar o Exército para participar da fiscalização das urnas eletrônicas. E entendo que a cada dia que passa, fica bem claro para a opinião pública que o ex-presidente da República já virou réu confesso nesse caso, quando ele disse que ele mandou disparar fake news, alertando aos seus seguidores aí, e quando ele saiu do país de uma forma sorrateira, ele fugiu do país, a realidade é essa, além de não querer transmitir a faixa, mas naquele momento que ele saiu, foi um momento de muita dúvida, e deixou todos os seus patriotas na frente do Exército para serem presos quando houve o ataque no Congresso Nacional Brasileiro, no Supremo Tribunal Federal e no próprio Palácio do Planalto. Então, a narrativa dele, que era uma narrativa golpista, acabou acontecendo a tentativa, e só não aconteceu esse golpe porque aquele caminhão que estava no aeroporto, perto de um posto de gasolina, não explodiu aquela bomba, porque se tivesse explodido, era o desejo dele colocar um GLO e dar um golpe, e não dar posse ao presidente eleito. Iria criar um caos no Brasil muito grande, mas, graças a Deus, o caminhão não explodiu, deu tudo errado, e conseguimos, a nação brasileira, segurar aquele ato golpista, quando também a gente tem que deixar claro que a PRF cruzou os braços no Brasil, deixando as BRs serem invadidas, as BRs serem cercadas pelos golpistas, torres de energia sendo derrubadas no norte do Brasil. Foi um fato muito tenebroso. Passamos por um momento muito difícil, mas venceu a democracia, e eu espero que nós possamos agora votar leis bem mais duras para quem, pelo menos, pensar e atentar contra a democracia, ser punido pela justiça brasileira. Olha, eu ouvi mais fatos do que opinião do lado do deputado José Nelto. Ele mostra ser um parlamentar aí de um partido mais de centro-direita que não está alheio aos fatos, né? As provas, as coisas que estão sendo divulgadas pela investigação e pela imprensa. Deputada Fernanda Melchiona, agora o tempo é da senhora e é a última resposta do nosso quadro. Esquerda, direita, centro sempre existirão, né? Estes grupos, estas vertentes políticas. Mas a senhora acha que o acúmulo de acusações contra o ex-presidente e os seus apoiadores
pode levar a um fim ou um apagar do bolsonarismo? Porque você manteria a direita, a esquerda e o centro, mas o bolsonarismo em si chegaria ao fim. Qual a sua avaliação? Olha, Basília, eu quero complementar a intervenção do Zé Nelto e até a tua pergunta para ele, já fazendo gancho com a tua pergunta para mim. Nesses casos, eu acho que não deveria ter dois lados, porque exatamente, né, defender liberdades democráticas, defender, né, tudo aquilo que foi conquistado na Constituição Federal de 88, deveria ser o basilar, né, o básico. Infelizmente, nós tivemos 21 anos de ditadura civil-militar que foi derrotada a partir de um amplo processo de mobilização que conquistou, né, liberdades democráticas na Constituição Federal. É óbvio que nós lutamos, nós do PSOL, né, para ter mais liberdades democráticas e mais direitos para o povo. Acontece que tem um grupo de extrema-direita que tem como ideologia aqui no Brasil e também em outras partes do mundo uma lógica que é uma agenda econômica antipovo com a restrição das liberdades democráticas para que as pessoas não possam se organizar, não possam lutar em sindicatos, não possam lutar em movimento estudantil, inclusive, né, atacando Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, todas as instituições, como fizeram nos 4 anos para tentar não ter nenhum elemento de contrapeso. No Brasil, o bolsonarismo não conseguiu fazer isso com o Bolsonaro na presidência porque teve resistência democrática, né? Teve luta, teve o ele não antes da eleição que serviu como uma latência de luta, teve luta do movimento estudantil no tsunami da educação, teve luta no Fora Bolsonaro, porque no pior momento da nossa história, o Bolsonaro se aliou com o vírus e fazia passeata golpista domingo quando o povo morria de Covid. Aliás, os crimes que ele cometeu durante a crise sanitária no Brasil são crimes contra a humanidade. O Brasil perdeu muito mais pessoas do que perderia pelo vírus pela forma como o Bolsonaro e o negacionismo trataram a pandemia. Então, eu tenho a impressão de que é fundamental não ter anistia, ter responsabilização, né, dos crimes da extrema-direita e do Bolsonaro para mostrar que não terá salvo-conduto para discursos e práticas criminosas, golpistas, negacionistas, crimes contra a humanidade, para que a gente faça justiça de transição de fato e aí sim, né, garanta liberdades democráticas para que essas expressões políticas sigam existindo e nós, óbvio, seguiremos lutando para ter mais mobilização, mais auto-organização do povo, mais mobilização para garantir direitos para ampla maioria da população. Olha, conversamos hoje com os deputados federais Fernanda Melchiona, do PSOL, e José Nelto, do PP. Agradeço a avaliação dos senhores, o tempo aqui é disponível para o nosso quadro e a gente volta marcando mais um Dois Lados e aí, quem sabe, de mais divergências do que de pontos em comum. Mas hoje vocês concordaram com tudo. Até mais, viu?